tarde. É um prazer tê-los aqui conosco nessa quinta-feira, véspera de feriado. E eu queria apresentar para vocês agora a terceira pílula do evento do Anoreg BR. A gente está com um tema bastante interessante sobre atendimento ao cliente, suporte ao cliente, sucesso do cliente. A gente tem visto que as serventias extrajudiciais têm sido cada vez mais, digamos assim, direcionadas para um atendimento ao cliente de forma fiel ao que as empresas de tecnologia, as empresas de inovação, elas estão implantando hoje no dia a dia. Esse processo de suporte ao cliente, de experiência do cliente, tem sido cada vez mais exigido de todas as organizações, independentemente da natureza delas. E serventia extrajudicial, além de ter que ter uma importância muito essa conexão com o cliente, ela oferece serviço que gera segurança jurídica. É um serviço de interesse da coletividade. Então, por que não a gente tratar de uma forma melhor, cada vez melhor, essa relação que a gente tem de fornecimento de um serviço ao cliente, fazendo com que ele fique satisfeito, mas além disso, fazendo com que ele tenha uma experiência naquele serviço. Então, o tema de hoje, diretrizes para o cartório do futuro e do presente, a jornada do cliente como uma experiência de conexão. O processo de conexão da serventia com o cliente, ela precisa iniciar desde o momento do atendimento. O momento do atendimento é aquele momento em que ele está ali no balcão, prestes a ter um serviço, não é? E esse serviço precisa de um atendimento que gere confiança, que gere uma relação entre esse cliente e a serventia judicial. Então, estamos aqui com o tema de hoje. Vamos apresentar agora as duas pessoas fabulosas que vão ser responsáveis por essa apresentação, que é Michel Ribeiro. Ele é especialista em sucesso do cliente, com formação em gestão de negócios e MBA em gestão de processos. Tem mais de 10 anos de experiência na área de atendimento ao cliente, em várias atividades econômicas, principalmente saúde. Atualmente, ele é diretor de operações da Clínica Espaço Med, em Pernambuco, e trabalhou durante muitos anos numa empresa de tecnologia sediada em Recife, Porto Digital, que é integrante do grupo DPSP, Drogarias São Paulo Pacheco, sendo responsável pelo atendimento, pelo suporte de mais de 40 mil usuários profissionais de saúde. E temos aqui também a nossa fabulosa doutora Mônica Machado Campos, ela é tabeliã, titular do Cartório de Notas de Paudalho, Pernambuco, que fica na região metropolitana do Recife. É mãe de Valentina e Maria Helena, pós-graduada em Direito das Obrigações e Contratos pela UFPE, MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, mediadora e conciliadora extrajudicial pela Escola Judicial do Tribunal de Justiça de Pernambuco, professora de pós-graduação de Direito Notarial e Registral da ESA-OABPE, e o cartório dela é um exemplo aqui no estado de Pernambuco, né? Possui diversos prêmios de qualidade e excelência em gestão de cartório pela Anoreg BR, categoria Diamante e Ouro, e possui certificação ABNT NBR 15906-2010, que avalia um requisito de sistemas de gestão empresarial dos serviços notariais e registrais. Então, o que é que temos aqui hoje? Um tema interessante, que é muito atual, e duas pessoas, uma com experiência em atendimento ao cliente e a outra com certificação e credenciamento em gestão de processos, inclusive tabeliando em notas, que sabe muito bem as dores do lado de cada balcão. Então, Michel e doutora Mônica, fiquem à vontade para apresentar essa dinâmica. Eu vou finalizar agora a minha apresentação e vocês, como sempre, dão um show. Obrigado, Hélio, pela oportunidade. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e a gente poder discutir sobre um tema que, particularmente, eu gosto muito, por ter atuado e estar atuando ainda, né, na área de experiência do cliente. Imagino que a gente possa trazer algumas diretrizes que possam ajudar nesse cenário, né, de cartório. Embora, como a Hélio falou, eu tenha uma vivência muito para o lado da saúde, mas eu acho que quando a gente pensa em experiência do cliente, a gente consegue fazer uma boa aplicação nela em diversas áreas aí do mercado, que é uma exigência muito grande hoje das empresas, tanto nacionalmente como globalmente.
Boa tarde, gente. Tudo bom? Hélio e Johannes, a todos. Primeiro, eu agradeço, né, o convite e, de todo jeito, a confiança. Parabenizo vocês pela iniciativa, especialmente por dar essa chance de a gente misturar as experiências, né, trazer outra pessoa especialista em atendimento ao cliente, foco em gestão, em excelência e qualidade, e a gente poder fazer essa troca, né, de experiências, de vivências, aprender um pouco, né, e também levar um pouco da nossa vivência em cartório, tá? Michel vai começar com a apresentação e só explicando para vocês a dinâmica, né, e a gente vai fazendo uns comentários e umas provocações, tá bom? Exatamente, uma coisa informal, gente, vai ser uma espécie de mesa redonda. Michel vai fazendo a apresentação, vai apresentando suas exposições, e a doutora Mônica vai fazendo uma abordagem muito voltada à realidade de serventia. Enfim, vai ser insight bem dinâmicos. Fique à vontade, Michel. Perfeito. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né? Hélio trouxe um tema bastante importante, então eu não vou me estender muito também na minha apresentação, ele já trouxe um pouco sobre a minha vivência. Atuei, como ele falou, na Drogaria São Paulo por alguns anos, atuei no Grupo Apvida, na parte de gestão de tecnologia, e atuo atualmente na Clínica Espaço Med. Então, trazendo um pouco da vivência, né, de experiência do cliente, eu vou fazer um link sempre com algumas experiências ali que eu vivenciei e vou tentar fazer uma conexão, e aí com a ajuda da Mônica aí, para a gente trazer para o universo de cartório. Então, vamos lá. A gente já deve ter ouvido em algum momento, né, falando sobre sucesso do cliente, experiência do cliente, suporte ao cliente. Será que tudo isso é a mesma coisa? Será que isso tudo contribui também, né, para a experiência satisfatória do cliente? Tudo é igual ou isso tem diferença? Então, quando a gente pensa ali no sucesso do cliente, a gente pensa sempre na compra de um produto ou serviço, e a gente imagina que a gente vai ter êxito, né, com aquele produto ou serviço. Então, a gente pensa como um pós-venda, uma experiência satisfatória. Então, comprei um robozinho para limpar ali minha casa, eu espero que ele faça o trabalho de aspirar. Então, eu vou ter sucesso ali com o meu produto comprado. Quando eu penso na experiência, eu vou um pouco além. Então, eu penso na experiência como algo amplo. Eu penso na jornada que aquela pessoa teve para poder comprar o meu produto ou serviço. E aí ela pode ser uma jornada positiva, uma jornada não tão positiva, ou ela pode ter partes ali, né? Então, de repente, o atendimento ele foi muito satisfatório, mas o produto não é tão bom, ou o produto é muito bom e o atendimento não foi satisfatório. Então, a gente navega ali, né, Quando a gente vai para o suporte, a gente fala muito sobre a necessidade emergencial, né? Então, tem um produto, ele deu problema, eu entro em contato com o canal de atendimento e vou ter alguém ali para me ajudar. Então, normalmente, as empresas trabalham tentando levar esse conceito, né? Nem sempre a gente consegue, porque tem um monte de nuances aí no meio do caminho, mas esse é o principal objetivo, fazer com que o cliente ele tenha, no final ali, uma boa experiência. Mônica, você quer trazer algum ponto sobre esses temas que eu trouxe agora? Sim, quero sim. E aí você falando, trazendo para a nossa realidade, né, de cartório, é algo assim bem peculiar que eu acho, sabe, porque quando as pessoas vão ao cartório, a primeira coisa que elas esperam é informação, consultoria, né, a gente tem um tabelionato interior, e aí essa relação, né, de confiança que existe entre cartório e usuário, né, a gente ainda bem, né, somos uma entidade, uma organização que as pessoas confiam, né, sim. Então, imagine que, além do resultado final, do que elas esperam, elas esperam além, né, de um bom atendimento, que ela saia realmente recebendo uma informação para que ela foi resolver o problema dela, né, e muitos colegas perguntam como é que a gente inicia, né, esse processo, além de entender como é que a gente pode fazer essa implementação, né? A gente fala muito de processos, pessoas e tecnologia, e eu digo, primeira coisa você escuta seu cliente? Qual é o canal que você abriu para fazer essa ouvida? Né? Só uma avaliação no Google? Veja, nem sempre as pessoas vão ficar à vontade de falar tudo que elas querem no Google, né? Especialmente porque o que ela fala vai ter repercussão, é algo público, né? Então, abrir um canal, realmente, onde o seu cliente sinta, né, que ele possa falar realmente crítica ou uma dica, né, ou complementar algo, tá? Então,
quando colegas perguntam por onde a gente começa, né? E eu digo, pelo menos, né, vamos começar por ouvir o nosso cliente, tá? Então, no mínimo, ter esse canal, né, de comunicação. É maravilhosa essa tua fala, Mônica, porque a escuta ela é muito importante para que a gente possa, né, compreender e desenhar uma jornada, porque muitas vezes quando a gente pensa em experiência do cliente ou sucesso do cliente, a gente imagina uma jornada perfeita, mas se eu não ouço o meu cliente, eu perco algumas dicas ali que são muito valiosas. Afinal de contas, é ele quem usa o meu produto ou serviço. Então, ter essa escuta é muito importante para que a gente possa, no primeiro momento, criar todo o processo com base nos estudos e nas tecnologias, mas também ter a avaliação do cliente ali com o canal aberto, como você bem colocou, é parte fundamental para que a gente adapte essa jornada para o meu tipo de negócio. E aí, no caso de vocês, que é cartório, vocês têm algo que é muito importante e interessante, que é a questão da confiança. Então, vocês já têm aí a confiança dos clientes de vocês depositados quando eles buscam um serviço de cartório. Eles estão ali, de fato, porque eles confiam no trabalho do cartório. É o primeiro lugar para onde as pessoas vão, normalmente, quando elas têm algum tipo de necessidade voltadas ali para documento ou para algo nesse sentido. Basicamente, eu falei um pouco sobre a definição, mas falando sobre a experiência do cliente ainda, ela é olhar a jornada toda, né? Então, quando a gente pensa em experiência, a gente tem que pensar sempre. Desde o momento que aquele cliente ele adentra o meu estabelecimento, a minha loja, o meu local de venda ali do meu produto, será que tudo está organizado? Será que o cafezinho está feito? Será que a água está no lugar? Será que tem copo descartável para ele se servir? Será que o chão está limpo? Será que o ambiente está organizado? Então, eu costumo dizer que, normalmente, o cliente, quando ele vai até um negócio, ele busca o básico bem feito. Então, ele não quer, muitas vezes, nada extraordinário, ele quer que o básico funcione muito bem. E aí, no slide que eu apresentei para vocês, do lado esquerdo, ele diz que as empresas que investem em experiência do cliente, elas têm de 4 a 8 vezes mais chances de reter os clientes, que é um desafio para o mercado brasileiro hoje e global. Como que eu faço para fazer com que meu cliente ele se torne fiel? Então, quando eu estou falando de cartório aí, eu tenho uma infinidade, muitas vezes, de cartório ali dentro de uma mesma cidade, e o usuário ele pode ir para qualquer um daqueles cartórios. Então, como que eu faço para fidelizar e como é que eu faço para tornar esse usuário ali meu promotor? Na maioria das vezes, isso está muito ligado à forma como eu recebo ele, como eu atendo. E como é que eu faço ele se sentir quando ele está dentro, né, do meu ambiente ali, quando ele vai buscar um produto ou serviço. Deixa eu só te fazer um comentário em relação a isso, que acho que diferente da atividade de vocês, né, a nossa, hoje, cada vez mais pós-pandemia, a gente passou a ter um cliente que é o cliente que não vai até o cartório, né, então a comunicação com ele, em muitos momentos, fica impessoal, né, e aí a gente treino muito meu time, né, para que não coloque algumas coisas no automático, sabe, só responde pelo WhatsApp e manda áudio, não, minha gente, liga, né, liga. Tem informações, às vezes detalhes que eu peço para colocar no andamento do processo, né, para que a gente consiga ter essa conexão, né, que não é física, mas que a gente consegue firmar mesmo com a distância, né. Então, eu lembro bem que um momento foi colocado uma observação no sistema que dizia assim, a gente está aguardando a resposta da advogada, e aí ela colocou que porque a filha tinha ficado doente, né? E aí eu indiquei, aí ela, não, era o retorno da minuta. Aí lá vai eu, liguei, né, para a advogada, ela surpreendeu, a tabela ia ligar para ela, né, eu liguei, tudo bom, olha, você está esperando a resposta da minuta, você tem alguma dúvida? Porque se for somente a questão de correção, né, a correção já foi feita, o que é que eu posso adiantar, porque eu soube que sua filha está adoentada, então ela ficou, assim, impressionada, né, com o tipo do retorno, né, então, assim, ela teve, como disse você, né, uma experiência que fez com que ela depois, né, ela, inclusive, o escritório de advocacia dela não é no entorno, né, em Recife, e ela até hoje nos indica, né, então, o que você nos traz aí, né, que realmente essa experiência do cliente positiva, ela cria desdobramentos excelentes. Sim, Mônica, essa tua fala do atendimento por telefone, muitas vezes a gente está muito no automático, como você bem colocou, e a gente quer fazer mais rápido, porque no WhatsApp eu já tenho minhas respostas prontas, já está tudo organizado. Verdade. Muitas vezes a ligação ela é o que surpreende, e de fato ela muitas vezes consegue até acelerar todo o processo ali, que você muitas vezes vai demorar muito na troca de mensagem. Então,
eu costumo dizer que é importante você poder navegar sobre os meios de comunicação que você tem ali com o seu cliente e tentar encontrar qual que é o mais confortável para ele. Porque, afinal de contas, o cliente, ele estando no centro do nosso negócio, ele não deixa de fazer negócio com a gente. Então, quando ele percebe que ele não está no centro do nosso negócio, quando a gente não tem, né? Eu sempre digo que é muito importante a gente ter o espírito de servir, porque o cliente, ele precisa de alguém que possa servir ele naquele produto, naquele serviço que ele está buscando ali. Então, isso navega muito junto, né? E essa comunicação ali de sentir, ter sensibilidade, para escolher qual canal que eu vou usar para me comunicar com o cliente, isso é muito importante, porque aí você vai para um personalizado, e é o que muitas vezes as pessoas buscam. Às vezes as pessoas são chamadas pelo nome, que muitas vezes é usuário, prezado, e aí você vai pelo nome ali, você já cria uma conexão com a pessoa, então isso é importante, né? Rapidamente falando sobre a principal diferença entre os três que eu tinha falado no slide anterior, então, suporte, uma resposta mais imediata e urgente ali, né, de um produto ou serviço que você adquiriu. A experiência, ela contempla uma jornada, né, do início ao fim, e o sucesso do cliente, ele garante uma satisfação de compra, né, após a compra ali do produto. Então, de fato, alcançar o objetivo desejado. Quando a gente vai aqui para a parte da importância, né, da experiência do cliente, então, quando eu penso no universo de cartório, ou de clínica, ou de supermercado, ou de loja, eu tenho, por exemplo, a redução de filas, de tempo de espera, eu tenho clareza e transparência nas informações, eu tenho um atendimento humanizado. Então, a experiência do cliente, ela precisa olhar para como é que está sendo essa jornada desse meu cliente, e não apenas pela minha ótica, pela ótica dele também. Então, voltando à primeira fala lá da Mônica, o quão importante é a gente poder fazer pesquisas com os nossos clientes, saber qual é o nível de satisfação que ele tem, qual é o que a gente tem para melhorar dentro do nosso produto ou serviço, porque normalmente, quando a gente vai julgar o nosso produto ou serviço, quando a gente constrói ou faz algo, a gente vai dizer que não está bom, que está funcionando, que é muito legal, mas às vezes a gente consegue ainda melhorar aquele produto ou aquele serviço. E às vezes a opinião da outra pessoa que vai se tornar usuário do produto ou serviço faz total diferença na construção ali do produto, no aprimoramento dele. Pegando essa parte do teu slide, onde tu fala atendimento humanizado, né, me remeteu que eu sempre digo para os meus colaboradores, né, quando tiverem dúvida de alguma coisa, vocês se perguntam, era esse o serviço que eu gostaria de receber? Né? Então, quando a gente consegue colocar no lugar de que não foi bom, né, então às vezes a gente consegue fazer essa autoavaliação, né, de que a gente poderia ter dado uma melhor informação, ter falado de uma forma melhor, ter tido uma atitude melhor, né, em relação a essa, que você fala, essa jornada, né, do cliente, do início ao fim. Sim. Essa parte, Mônica, do atendimento humanizado, trazendo um exemplo de clínica, que é onde eu estou agora, eu sempre digo que, no meu cenário, as pessoas elas buscam serviço de saúde porque elas têm alguma necessidade normalmente relacionada à saúde. Então, a primeira coisa que a gente consegue fazer gratuitamente para aquela pessoa é atender ela sorrindo. Então, você olhar para a pessoa quando ela estiver se dirigindo ao balcão e você sorrir para ela e você dizer como é que eu posso te ajudar e se conectar com ela. Então, não responder ela respondendo uma mensagem no celular ao mesmo tempo. Dar atenção e dar importância para o que aquela pessoa está falando, porque às vezes ela vai trazer um detalhe ali que é muito importante, até para mim conduzir o meu trabalho ali. Se eu perco uma informação importante ali, eu vou ter que fazer a pergunta novamente ou eu vou deixar de fazer o serviço da forma que deveria ser feito. Então, é muito importante ter esse olhar humanizado e não robotizado, porque muitas vezes, quando a gente está, por exemplo, no WhatsApp, a gente tem esse hábito da aceleração da tecnologia hoje, de pegar as respostas prontas, um chat GPT, e sair mandando. Então, é muito importante a gente poder tentar ser personalizado ali na nossa comunicação com o cliente, porque você se conecta com ele, né? Mas a gente tem isso em comum, tá? Também as pessoas não vão em cartório porque elas gostariam de ir, né? Elas vão porque elas precisam fazer sua escritura, porque elas precisam tirar uma certidão. Então, também tem essa... Eu sempre digo, minha gente, as pessoas não estão vindo simplesmente porque elas, né, deseja, né? E aí é algo que diferencia nosso tipo de serviço, como o teu também, né? Para outros serviços ou outros produtos. Eu vou falar um pouco sobre conceito de marca, né? Então, eu trouxe 3 marcas aqui que são bem, talvez conhecidas aqui no Brasil.
A Kodak, que foi fantástica ali nos anos 90, 80, quando a gente pensa ali no filme, né, naquela câmera com filme que todo mundo usava e que tinha. E a Kodak foi uma empresa que ela pensou que não inovar poderia manter ela no mercado. E aí ela disse, não, eu vou continuar com o filme, todo mundo vai continuar usando o filme, eu não vou para o digital. E aí todas as outras marcas foram para o digital e a Kodak acabou ficando ali para trás e não pensou em inovação. Eu tenho a Montblanc, então algumas pessoas conhecem a marca. Normalmente a Montblanc tem vários produtos, mas caneta aí é uma coisa que eu tive uma experiência no passado com ela. E gosto muito de uma frase que eles usam lá no produto deles, né, que a Montblanc, ela não é uma caneta, né, ela é uma joia que por acaso escreve. Então, eles têm muito forte, né, o conceito de marca ali, né? Então, quando a gente pensa em conceito de marca, eu tenho desde a marca muito básica ali, que atende um produto ou serviço básico, quanto uma marca de alto luxo. Então, você não vai encontrar uma caneta Montblanc, por exemplo, num supermercado, um Açaí ou um Mix Mateus. Você vai encontrar num lugar adequado, que aquele público vai buscar. Quando eu penso, por exemplo, aí na Havaianas, né, uma marca que inovou muito, né, nos últimos anos. Então, saiu de um chinelo lá que custava 7, 8, 10 reais, e hoje você tem o produto de diversas cores, de diversos formatos, com preços diferentes e exportando já para outros lugares do mundo. Então, o conceito de marca é muito importante para a gente entender o que a gente quer passar para o nosso cliente quando a gente decide empreender, ou decide ter ali um CNPJ, né? O que a gente quer levar para as pessoas com a nossa marca? O serviço que a gente presta, a qualidade do serviço que a gente presta, a qualidade do produto que a gente tem, o que a gente leva quando a gente pensa no nosso conceito de marca e quando a gente se conecta com alguma marca que a gente já teve contato em algum momento. Qual que é a experiência que a gente teve com essas marcas e qual é o sentimento que a gente tem? Porque a marca ela também traz isso, né? Uma conexão com as pessoas no sentido de tempo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, Mônica, sobre o universo de vocês aí de cartório, quando a gente fala, por exemplo, desse conceito, né, de marca, o que vocês tentam muitas vezes passar. Tá, deixa eu te contar o que aconteceu com a gente lá, tá? Acho que em 2009, 2010, quando a gente começou esse processo de profissionalização da gestão, a gente também teve esse cuidado de trocar o nome. Então, eu usava cartório de Paudalho, e depois eu vi que eu falar cartório de Paudalho podia ser qualquer dos 3 cartórios da cidade. E isso fazia com que, talvez, se a imagem de um dos cartórios não fosse boa, a minha estaria, né, também condenada, digamos assim. Inclusive, algo que a gente se preocupa muito, sabe? Assim, né, da gente, como é que está a imagem dos cartórios de uma forma geral, por isso que a gente também se envolve muito, né, em ajudar os colegas e fazer esses movimentos, né? Então, assim, importante a gente saber que o serviço da gente, bom ou ruim, vai impactar no do outro colega, do outro cartório, tá? Então, na época a gente resolveu trocar o nome, eu usava cartório de Paudalho, e resolvi colocar meu sobrenome, né, Cartório Machado Campos, e assim, na época eu ainda tive um cuidado de buscar um numerologista, e através da numerologia eu identifiquei que o melhor nome seria Cartório Machado Campos, para poder então também fazer com que as pessoas que quisessem fazer fraudes ou coisa do tipo não buscassem o nosso cartório, entendeu? Então, a gente, ao longo dos anos, a gente se posiciona no mercado de maneira que, olha, se é desconto, você não nos procure, porque o nosso serviço, né, tem outro valor, né? É a segurança, é o bom atendimento, né? É essa experiência do cliente, né? A gente tenta fazer com que seja a melhor possível. Então, acho que o que eu tenho que te dizer em relação a isso, sabe? Essa experiência que a gente teve. E, legal, assim, por incrível que pareça, a gente, em muitos momentos, a gente, né, é escolhido em razão da marca. Quando a gente passou a participar de prêmios de qualidade, a gente começou a adotar um selo douradinho, e uma vez eu fui fazer uma visita num cartório de imóveis, fui atendido por um escrevente. Quando eu falei que eu era do cartório Machado Campos, aí ele falou, então a senhora é do cartório que tem aquele selinho dourado? Eu fiz exatamente. Então, veja que, mesmo a gente pensando, é cartório, isso não tem nada a ver, tem. Isso também tem, né? Sim.
E assim como a Kodak, né, não se preocupou em inovar, né, eu acho que é algo que a gente mais tem que se preocupar, sabe? Especialmente porque, como a gente presta um serviço público, né, é um serviço que é público delegado, então não é nosso, tá? Então, mais por isso que eu acho que tem que ser um serviço de excelência, né? Ainda mais porque também em algum momento pode ser que não seja na forma que é hoje, sabe? Então, a gente tem que pensar nisso. Essa inovação, Mônica, ela é muito importante e a pandemia veio aí para dar uma sacudida, né? Então, o quanto a gente conseguiria melhorar os nossos produtos e serviços e o quanto a gente poderia personalizar. Então, a pandemia foi algo extremamente ruim, né, para a nossa sociedade, mas ela trouxe grandes lições e uma delas foi pensar muito na inovação. Como é que eu faço para inovar e como é que eu faço para levar essa inovação para as pessoas? Então, é muito importante que a gente sempre tenha essa ótica de inovar, porque a inovação ela é boa. No primeiro momento, ela causa estranheza, ela gera aquele receio, aquele medo, né? Tudo que é novo dá medo. Mas é importante a gente inovar, porque se a gente não inovar, o produto ele vai continuar sendo o mesmo. E a gente precisa que o produto sempre possa melhorar, para que a gente possa ter uma experiência cada vez melhor. Você falou sobre pesquisa de satisfação, né, no início da nossa conversa, e eu trouxe aí uma das principais pesquisas que são usadas aí no mercado, né, que é o NPS. O NPS nada mais é do que o Net Promoter Score. Ele mede o nível de fidelidade que o nosso cliente tem com a nossa marca. Então, eu sempre digo que investir em marketing, tráfego pago, panfletagem, dependendo do produto ou serviço, é maravilhoso. A gente tem que estar super antenado às tecnologias. Isso tem um custo que normalmente é muito alto. E qual é o custo que eu não tenho quando eu tenho o meu cliente promotor? É gigantesco, ou seja, meu custo é zero. Quando eu faço com que meu cliente promova a minha marca, eu não gasto. E quando o cliente ele recomenda a minha marca, é diferente de eu estar na rua, receber um panfleto de alguém falando de um produto, e aí eu vou ler o panfleto e vou pensar se vou ver o produto. Mas se eu tenho um amigo que comprou o produto e já usou o produto, fala assim, eu adquiri aquele produto, é muito bom, o atendimento deles é muito bom, vai lá para tu conhecer, normalmente essa venda já está feita. E quem fez essa venda não foi meu vendedor, foi o meu cliente que se tornou promotor. Então, a pesquisa de satisfação, né, o NPS, ele serve para medir o nível de fidelidade que o teu cliente tem e o quanto ele recomenda a tua marca para um cliente. Então, é uma das pesquisas mais utilizadas no mercado global. Eu tive a experiência no grupo da Drogaria São Paulo, TI Saúde. Quando eu assumi a gestão, a gente tinha um NPS de 25, né? E aí a gente pensa que o NPS ele vai de uma escala de 0 a 100. Quanto mais baixo, mais insatisfeito o cliente está, e quanto mais alto, mais satisfeito ele está. Então, quando eu assumi na época a gestão lá da TI Saúde, a gente tinha um NPS de 25, e quando eu deixei a gestão da TI Saúde, eu deixei com 72. Então, a gente teve quase que triplicou o nosso resultado em nível de satisfação. E aí, pensando, né, que o meu cliente da ponta lá na época era o médico, né, que era um perfil de cliente extremamente exigente. Como é que eu faço para que o médico se torne meu promotor? Então, é um desafio muito grande para que a gente consiga alcançar um resultado de NPS satisfatório, mas ele é totalmente possível. E, normalmente, ele está muito associado ao meu olhar para a jornada do meu cliente. Então, quando eu olho para o meu atendimento só na ótica do serviço que eu estou prestando ali, no caso do cartório, um documento que o cliente precisa, eu posso ter uma experiência com aquele serviço ali, com aquele cliente, mas, normalmente, o cliente ele vai avaliar toda a jornada que ele teve, desde o momento que alguém abriu a porta para ele no cartório, ou a pessoa que atendeu ele que não sorriu, que não foi gentil no atendimento, isso tudo vai ser contabilizado para que quando ele receba a pesquisa de satisfação, ele decida avaliar se ele vai tornar-se um promotor, ou se ele vai ser uma pessoa neutra, ou se ele vai ser um detrator. E aí, quando a gente pensa, né, no universo neutro, detrator e promotor, a gente tem aí números importantes que vai fazer com que o negócio ele expanda ou não expanda. Então, um pouco mais à frente aqui, eu trago, né, o exemplo. Né? Então, como é que a gente mede, né, o perfil detrator? Então, quando a gente lança essa pesquisa, que pode ser pelo sistema que vocês usam em cartório, pode ser presencialmente, o cliente ele vai avaliar de 0 a 6. De 0 a 6, se ele der uma nota de 0 a 6, ele vai ser um cliente detrator. Se ele der uma nota de 7 a 8, ele vai ser um cliente neutro. E se ele der uma nota de 9 a 10, ele é um cliente promotor. Então, é importante a gente poder olhar, o NPS é uma das pesquisas que a gente tem dentro do universo, né, de experiência do cliente,
talvez uma das mais importantes, mas temos outras. Essa aqui a gente consegue medir o nível de fidelidade, né, que o cliente tem. Vou abrir para você, Mônica, para você comentar, né, acerca desse tema, se você já teve esse contato com o NPS, se é uma nomenclatura nova para você. Na verdade, a gente, como está sempre em busca de inovação, né, a gente está, inclusive, implantando uma plataforma que vai nos possibilitar utilizar esse tipo de avaliação, tá? Que a gente não tinha, né? Então, só para te dizer o quanto a gente, né, busca estar antenado com o que é de melhor, de mais moderno, né? O que nos traz melhores informações para poder sempre estar no, né, nível mais alto em termos de experiência do cliente. Sim. E é o teu cliente que vai dizer isso. Então, a pesquisa ela vai ajudar a você compreender ali o teu cliente. Então, quando eu tenho ali um NPS muito baixo, né, abaixo de 50, abaixo de 40, eu estou num nível de risco enorme, eu tenho que correr para poder mudar esse resultado, né? Então, quando eu ultrapasso ali, vamos pensar em um NPS de 80, 85, é um resultado satisfatório. Então, não é fácil chegar nesse resultado, mas é possível chegar. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, né, do cenário brasileiro de 2024. Então, a gente tem aí o Nubank, né, que vem crescendo muito, e desde que chegou ao mercado brasileiro, sempre trabalhou muito esse conceito de experiência personalizada, desburocratizar filas, ser rápido, ser prático, estar na palma da mão. A gente segue aí com o Magazine Luiza, que é um grande e-commerce aí do varejo, que inovou com tecnologia, na pandemia vendendo online, de forma muito prática, de forma muito rápida. O próprio iFood, né, que todos nós utilizamos hoje no dia a dia. Então, pensando em grandes corporações como essas aí, o nível de criticidade e de dificuldade para se atingir um resultado desse é muito alto. Então, esse número é um número extraordinário para essas empresas. Quanto mais próximo do 100, melhor. Mas, assim, o número de 86, 80, 78 é um número mais que satisfatório, dado o volume de pessoas que essas marcas atendem, né? Quando a gente pensa no cenário Brasil, a gente tem milhares de pessoas que utilizam esse serviço. E ter esse resultado é um resultado extremamente satisfatório. E só para, ainda fazendo um comentário sobre esse tipo de avaliação, né, de pesquisa, a gente utilizava um tipo de pesquisa que, ao longo do tempo, eu não fui fazendo muitas alterações, e, por último, a gente não conseguia nem ter o resultado esperado, sabe? Porque era uma pesquisa chata, demorada, né? Passado alguns anos, quando eu fui olhar, eu digo, meu Deus, essa nem eu fazia. Que hoje é tudo muito rápido, né, Michel? E na pesquisa, Mônica, hoje, a pessoa que responde uma pesquisa, normalmente ela quer responder algo muito rápido e muito prático. Então, eu preciso ter esse cuidado também quando eu vou lançar uma pesquisa, não colocar muitas perguntas, ter uma ferramenta que gere praticidade. Então, de repente, ao invés da pessoa escrever, ela selecionar uma nota, selecionar uma carinha, isso facilita, né, o tempo de resposta dela. Então, eu tenho que pensar sempre na pesquisa que eu vou fazer, mas eu tenho que pensar sempre também no tempo que essa pessoa vai levar para responder, porque se ela for muito longa e tiver muita dificuldade, essa pessoa normalmente não vai fazer. Não vai fazer. Dado o nível de aceleração que a gente vive hoje, né? Então, é muito importante poder olhar para a pesquisa e tentar ser muito assertivo nela, porque ali você vai ter um resultado que vai te impulsionar ali para poder tomar algumas decisões importantes dentro do negócio. Eu trouxe um exemplo aí, né, de como é que a gente pode aplicar o NPS e o sucesso do cliente em cartórios. Então, eu tenho aqui no primeiro exemplo, então, pesquisa de satisfação, você pode utilizar um QR Code, você pode utilizar algo físico em cima do balcão, você tem diversas formas de fazer uma pesquisa ali para o cliente. É importante você entender qual que é o perfil do seu cliente. É um cliente que tem mais acesso à tecnologia, não tem tanto, tem facilidade, tem dificuldade. Então, é importante entender e deixar as duas formas disponíveis ali, porque aí eu consigo atender não só aquela pessoa que é antenada em tecnologia, mas aquela pessoa que também não é, ela poderá participar da pesquisa, né? Trabalhar sempre com base em análise de dados, né? Então, os dados eles são muito importantes para que a gente possa tomar as decisões, e as pesquisas, elas trazem, né, esses dados para que a gente possa analisá-los e tomar a decisão com base neles e pensar muito em treinamentos, né? Acho que os treinamentos, eles são muito importantes dentro de qualquer universo corporativo para que o colaborador, ele adote sempre as melhores práticas ali e quem está à frente da gestão possa acompanhar esses indicadores, porque muitas vezes a gente cria um POP, um procedimento ali que a pessoa deve usar no atendimento dela, no dia a dia da rotina dela, e a gente não acompanha
E é muito importante a gente poder acompanhar e, a partir das métricas ali, poder melhorar para que aquele atendimento, para que aquele serviço seja prestado de uma forma mais satisfatória. Então, sempre quando eu penso numa jornada de experiência do cliente, primeiro eu tento me colocar, como você colocou, Mônica, no início da conversa, no lugar do cliente. Então, como é que eu gostaria de ter aquele serviço se eu estivesse procurando ele? Então, esse exercício de fazer a jornada do cliente é muito importante. Eu lembro que num dado momento assim da minha vivência profissional, eu já fiz toda a jornada do meu cliente, eu fiz toda passo a passo, como se eu fosse um cliente, para eu entender quais são as etapas que demora mais, que é mais rápida, que tem mais facilidade, que não tem tanta facilidade. Por quê? Não é porque na época que eu construí que ela está boa, que ela está correta, que ela é eficiente. Eu preciso testar, eu preciso levar para outras pessoas testarem também, para que quando eu lance oficialmente aquela jornada, ela seja uma jornada que atenda a maioria das pessoas que buscam o meu produto ou serviço. Tá, só falando sobre que realmente tudo isso não funciona se nossos clientes, no caso, os internos, né, nossos colaboradores, nosso time, né, não tiver bem treinado e bem, vamos dizer, entendendo tudo que é para ser feito, né, e assim, animado, sabe? Time desanimado não faz gol. Não pode. Não faz gol, né? Então, vamos cuidar do nosso cliente, né? A jornada, mas lembrar que a jornada do nosso cliente interno também é importante, tá? Muito então, importante. A gente, quando dá treinamento lá, a gente não só dá treinamento técnico, como também motivacional, comportamental, sabe? A gente tem essa preocupação, sabe, Michel? A gente acha que isso realmente faz toda a diferença. Eu posso dizer assim, de forma categórica, né, ao longo dos anos, que a gente, né, tem esse cuidado e a gente investe nisso, e é só resultados, assim, positivos, sabe? Especialmente quando acontece coisas, por exemplo, né, como ocorreu no momento da pandemia, meu time estava todo pronto para o que fosse, sabe? E aí isso realmente faz toda a diferença, né? Na época da gente foi o diferencial, inclusive, aí agora, né, falando de números, o ano da pandemia, 20, né, o primeiro ano da pandemia foi o que a gente menos faturou, né, ao longo dos meus 20 e tantos anos de cartório, e na sequência, o 21 foi o que a gente mais faturou em todos os meus anos de cartório, tá? Por quê? Porque a gente estava em uma semana, quando isso vai fechar, tem que ver quem vai trabalhar fisicamente, quem pode trabalhar fisicamente, quem não pode, que tinha restrição também, que tinha problema de saúde. E uma semana minha equipe estava toda pronta para quem pôde, né, trabalhar em casa. Né? E tanto foi que hoje ficou. Eu tenho uma equipe que está remota desde a pandemia e não parecem querer voltar, não. Isso é fantástico, né, Mônica? Porque é a nossa realidade hoje, né? Eu digo que quando a gente pensa, né, na entrega de um produto ou serviço ali, né, quando a gente entra para representar uma marca, acho que a parte mais importante é o time tem que vestir a camisa de verdade. E qualidade do que a gente faz não é negociável, né? Então, eu sempre digo que é muito importante a gente entender que o serviço ou o produto que a gente vai oferecer ali, a gente precisa ter qualidade naquilo ali, que é o que vai diferir do outro. Se eu tenho ali um bom atendimento, se eu tenho uma boa jornada, se eu gero uma boa experiência para o meu cliente, eu tenho um bom produto, eu estou gerando qualidade ali para ele. Se a pessoa que está sentada ali na cadeira, que está trabalhando, que está atuando, representando a marca, ela tem esse entendimento, essa compreensão, você vai conseguir ter muito êxito, né, no seu objetivo ali, né, quando a gente pensa ali no universo de cartório. E aí, qual que é a tendência, né, do mercado brasileiro, qual foi, né, nos últimos anos? Então, eu trouxe um dado rápido aí para passar para vocês, uma pesquisa que foi realizada aí nos Estados Unidos, no Japão e aqui no Brasil. Então, você parou de fazer negócios com uma marca devido à experiência de atendimento ruim nos últimos 12 meses? Então, para Estados Unidos, para 58% sim, Brasil 67% sim, e Japão 66% sim. O que esse slide ele traz para a gente? Que as pessoas elas estão extremamente ligadas à forma como elas são tratadas e atendidas. Então, se a gente não mudar ou não aprimorar a forma como a gente atende, essa pessoa ela vai deixar, sim, de fazer negócio com a gente. Então, quando eu falo no universo de cartório, no universo de clínica, no universo de varejo, é o mesmo. Quando a gente pensa em experiência do cliente, a gente está pensando numa pessoa que ela pode continuar comprando com a gente ou ela pode procurar o nosso concorrente ali na frente. Se o concorrente ele der
atendimento de qualidade e atenção, a gente perdeu aquele cliente. E, na maioria das vezes, isso não está associado ao preço, ao valor do produto da gente. Às vezes, ele está disposto a pagar mais, desde que ele seja melhor atendido. Então, é muito importante a gente pensar que criar uma boa jornada de atendimento para o meu cliente ali dentro do cartório é super importante para a fidelização dele. Então, voltando ao que eu tinha falado lá no início, de repente, um lugarzinho do café, que tem uma bolachinha, uma água, que tudo esteja limpo e organizado, isso faz diferença, porque aquela pessoa, muitas vezes, ela pode passar horas ali dentro do cartório, porque ele pode estar muito cheio, e um café faz muita diferença, e uma bolachinha faz muita diferença. Então, isso é uma vivência que eu, em clínica, que hoje eu vivo isso. Então, tem um paciente que vem fazer um exame, quando ele sai do exame, ele quer comer um biscoito, ele quer tomar um café, porque ele ficou muito tempo em jejum. 83%, né, afirmam que, se tiver uma boa experiência, como eu falei, eles, além de elogiar, eles vão promover, que aí vai fazer a indicação ali do NPS. Então, o cliente satisfeito, ele vai levar o teu cartório para todo lugar que ele for, ele vai contar a experiência boa que ele teve no cartório. E isso é super importante, porque você vai continuar vendendo para aquela pessoa e vai vender para outras pessoas que ela conhece. Tá, e para o nosso universo, né, de cartório, é essencial, sabe? Porque a gente tem limitação em relação a fazer propaganda, né? A gente não pode fazer propaganda, né? A gente pode dar informativos, a gente pode participar, né, de eventos, mas fazer propaganda, né, a gente não pode, tá? Então, é algo que nos limita em relação a produtos, né, e outros serviços, tá? Então, a gente tem que contar muito com esse boca a boca que a gente chama, né? E alguém que é o que não tem custo, né, Mônica? Então, quanto mais eu conseguir fazer com que o meu cliente se torne promotor, mais sucesso eu vou ter com ele ali na ponta, ele vai promover meu cartório, e aí eu vou ter mais pessoas buscando ali o meu serviço. Então, trouxe outro dado aí para vocês, né? Então, lá de 2020, então, as empresas elas não estavam tão eficientes ali, né, no serviço que elas prestavam. Isso foi mudando, então, 2020, 4%, 2021, 3%, depois 2022, 2%. Quando a gente pensa em eficiência, a gente melhorou muito também. Então, 20% das empresas tinham um nível de eficiência com 20%, depois foi 18%, depois foi para 25%, depois foi para 26%. Então, as empresas verdadeiramente elas estão se importando nessa questão da eficiência, né? O quanto elas se tornam eficientes para atender aquele cliente de uma forma personalizada, de uma forma que resolva o problema dele, né? Eu costumo dizer que os produtos eles resolvem problemas das pessoas e as marcas têm que se importar sempre com qual é a melhor forma que eu tenho para resolver o problema daquela pessoa quando eu lanço um produto no mercado. Isso é importante. Verdade. E aí, para a gente finalizar esse bloco aqui e a gente seguir para um bate-papo, eu trouxe um exemplo aqui, né? Falamos muito sobre pandemia, home office. Eu trouxe um exemplo muito claro aí, né, de comunicação síncrona e assíncrona, né? Qual que é melhor, qual que é pior, qual que eu devo usar e qual que eu não devo usar? Eu vou dizer para vocês, depende do contexto, depende da situação. À nossa esquerda, a gente tem ali uma comunicação síncrona no WhatsApp. Então, uma pessoa ela faz ali um diálogo, né, perguntando se a pessoa pode ou não fazer um post e entregar dentro de um determinado prazo. E eu tenho à nossa direita ali uma comunicação assíncrona, onde a pessoa ela criou o texto, fez um bloco de texto, colocou todas as informações que ela precisava colocar e já fez a pergunta no final: você consegue me entregar quando? E aí eu posso ter uma conversa extremamente rápida do lado direito ali, e direta e objetiva, ou eu posso ter uma conversa muito partida ali, quando a gente pensa numa comunicação síncrona. Então, quando eu começo, boa tarde, tudo bem? E aí eu vou seguindo nessa pausa de conversa. De repente, essa conversa que poderia durar 2, 5 minutos, ela passou a durar 30 minutos, porque eu não fui direto nem fui claro, né? Então, nas minhas vivências, né, com equipes de home office, eu sempre disse que é muito importante você poder olhar para o cenário atual que você está. Esse cenário ele exige que você use uma comunicação síncrona ou assíncrona. E aí, cada colaborador vai trabalhar ali de uma forma que melhor atende ele. Particularmente, hoje, eu uso muito a forma de comunicação assíncrona, porque você consegue ter uma resposta mais completa e, de repente, mais rápida, e conseguir encurtar, né, o tempo ali.
de conversa ali com a pessoa que eu estou tratando. Só um comentário, até para a gente, essa outra etapa que você falou, a importância da comunicação, né? Inclusive, a gente, enquanto gestor, a gente também, quando vai, né, pedir algo ao time, falar alguma coisa, deixa tudo muito claro, tá? Então, quem vai fazer, qual o prazo, né? Do jeito que você colocou aí, o que é que se quer exatamente, para que as informações elas não se percam, assim como na comunicação síncrona que você falou aqui, né? Até mesmo se você for revisitar a mensagem, você tem que ler, né? Uma por uma, pode se perder, né? Então, assim, ser assertivo na comunicação é algo que é essencial, seja entre o time, seja com o cliente, né? Tá? E nesse universo, Mônica, de cartório, quanto mais explicativo eu for, né, para o meu cliente ali, eu deixar de forma organizada. Quando criei aqui dentro da clínica o protocolo de comunicação da gente, a gente tomou muito o cuidado de criar blocos ali que tenham todas as informações. Então, por exemplo, quando a pessoa vem pergunta sobre uma consulta, eu passo a informação de qual é o dia que aquela consulta é feita aqui na clínica, qual que é o valor, quais são nossas formas de pagamento, quem é o médico que atende, se a consulta dá direito a um retorno ou não, se dá em quantos dias. Então, a gente, de fato, tem uma comunicação bem personalizada para que quando aquela pessoa do outro lado ela olhe, ela consiga compreender. E eu não preciso ficar revisitando, como você falou, né? Eu quero buscar uma informação, aí eu vou ler uma conversa enorme para poder ter acesso à informação, e se eu dividir ela em blocos ali, eu consigo achar mais rapidamente, né? E tem também ali a questão de uma organização melhor, né? De uma coerência, até para o entendimento da pessoa que está lá do outro lado. Então, como eu falei, a ideia aqui não é trazer uma comunicação certa e uma errada, e sim a gente poder analisar qual que é a comunicação que eu devo usar mais no meu cenário corporativo. Será que é assíncrona? Será que é assíncrona? Puxa, gente, tanta coisa me veio à mente aqui com relação a isso, né? Porque vocês trouxeram insights que são muito comuns no mundo corporativo. E se a gente consegue aplicar isso nessa relação serventia extrajudicial e usuário, eu acho que seria muito bacana, seria importantíssimo. Existe um certo estigma, digo assim, todo mundo sabe, né, de que serventia extrajudicial é caro, o atendimento geralmente não satisfaz, não é o que eu penso, principalmente com relação aos clientes do Sião, que a gente tem uma relação muito próxima, mas existe um certo estigma nesse sentido na sociedade, e eu acho que isso precisa ser quebrado de alguma forma, e de repente se a gente bebe dessa fonte, desses insights que tem no mundo corporativo, principalmente mais moderno, contemporâneo, em especial empresas que lidam com inovação tecnológica, eu acho que a gente tem muito a ganhar, tem muito a crescer, né, doutora Mônica? Hélio, e é algo que eu sempre falo, sabe, minha gente, as pessoas, né, os clientes, os usuários que a gente chama, os usuários, né, os nossos clientes, já vão pagar caro, né, um serviço caro, em alguns momentos, né, nem tanto, depende do valor, mas assim, no geral, é algo caro, a pessoa tem que se organizar, então imagine você ter um serviço mal prestado, uma informação pela metade, vamos dizer que estava no meio da conversa ainda, a conversa não foi tanto, uma informação pela metade, uma coisa que minha gente, pelo amor de Deus, erro de português num texto, né, pelo amor de Deus, assim, o mínimo, né, além de... Então, assim, eu acho que a gente consegue desmistificar isso, né, se a gente cada vez mais melhorar em termos de negócio, de atendimento, sabe, de ter foco em inovação, né, e conseguir passar para as pessoas valor nisso, né, que de fato existe. Então, em alguns momentos, querendo ou não, no ramo da gente ainda tem uma história de desconto, né, mesmo sendo legal, tá, eu não vou lhe dar desconto, mas eu vou lhe dar serviço. O valor que eu ia gastar com o despachante, eu posso fazer para você, um exemplo, né? Não, a gente vai lhe dar mais rápido, a gente vai fazer o pós-venda que a gente faz, que é não largar a mão do cliente enquanto ele não registra a escritura no cartório de imóveis, por exemplo, né? É algo que às vezes ele depende do despachante, mas se ele não quiser fazer com o despachante, ele vai ter nosso apoio, por exemplo. Então, eu acho que a gente consegue melhorar essa imagem, né? Quando a gente realmente leva o nosso serviço para um nível de qualidade realmente excelente.
finalizar, eu agradeço muito a presença de vocês, Michel Ribeiro e doutora Mônica Campos, por ter colaborado conosco nessa terceira pílula que antecede o evento da Noreg BR, vai ser o 24º Congresso da Noreg e o 7º CONART, vai acontecer dia 27, 28 e 29 de novembro. Registramos novamente o agradecimento à Noreg Maranhão, na pessoa do Dr. Devandi Garcia, que foi quem nos recomendou, nos apresentou a doutora Fernanda, que é a diretora executiva da Noreg BR, que terminou nos convidando para fazer parte desse painel no dia 29, às 15 horas. Eu coloco para vocês aí as últimas palavras para a gente despedir do público e agradeço antecipadamente pela presença de todos. Eu agradeço, né, o convite, a confiança sempre que vocês depositam. E obrigada sempre pelo apoio de vocês, tá? De sempre me também deixar atenta, né, ao que acontece de inovação, ao que tem de melhor. Agradeço imensamente. Agradeço, Hélio, pelo convite, né? Sempre você nos trazendo aí para encontros importantes como esse. Agradeço a oportunidade de poder estar falando aqui com vocês sobre um tema, né, que eu gosto muito, que é a experiência do cliente. Quero me colocar aqui à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham aí, pensando aí no universo, né, de experiência do cliente. E queria deixar uma última fala, né, para vocês sobre essa apresentação que foi feita aqui, que se preocupem com o básico, né? O básico bem feito, ele traz um resultado fantástico, né? Na maioria das vezes, o nosso usuário, o nosso cliente, ele está preocupado em ter uma experiência satisfatória ali, e isso eu consigo atingir fazendo o básico bem feito. Então, se eu pudesse dizer algo sobre essa apresentação de hoje, para deixar registrado, façam o básico bem feito, porque isso tem trazido muitos resultados positivos nas companhias por onde eu passei, e nos bate-papos que eu tenho com as pessoas que são da área de experiência do cliente no Brasil, eles falam muito sobre isso, sobre a gente conseguir fazer o básico bem feito. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui com todos vocês. Mônica, foi maravilhoso estar aqui com você também. Obrigada, Michel, também. Espero que a gente tenha novas oportunidades. Com certeza terão. Façamos o básico bem feito. Gostei. Vou ficar com essa frase em mente, gente. Uma boa noite a todos. Obrigado. Um abraço e até a próxima. Até. Um abraço. Tchau, tchau. Até.